Olá. Reforma do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, críticas a medidas comerciais unilaterais e defesa do uso de moedas locais no comércio entre os países BRICS. Esses são alguns pontos de consenso entre os deputados e senadores dos 15 países que participaram do 11º Fórum Interparlamentar do BRICS. O encontro ocorreu na Câmara dos Deputados e no Senado Federal durante 3 dias. Para fazer um balanço do evento, eu converso com o coordenador do Fórum Parlamentar do BRICS na Câmara, deputado Fausto Pinato, do Partido Progressistas de São Paulo. Deputado, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Deputado, eu queria que o senhor começasse falando qual o senhor avalia que seja o principal legado desse encontro, desse Fórum Parlamentar aqui na Casa. Obrigado, Ana, obrigado a todos aqui da TV Câmara. Olha, primeiro essa interação, né? Importante, dos parlamentos, né? Comitivas, mais de 150 parlamentares, né? Comitivas robustas, com muitos presidentes de parlamento, vice-presidente de Câmara Alta e Câmara Baixa, que corresponde à Câmara Baixa, o deputado federal, Câmara Alta, o Senado Federal, né? Uma proposta de bastante conteúdo, né? Muitos fazendo muito discurso, né? E o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: são tão países diferentes, né? Agora quem fez agora foi o Brasil, que é uma democracia, né? Quem vai fazer a próxima é a Índia, que é a maior democracia do mundo, com mais de 1.400.000. Né? Nós temos lá um regime que é muçulmano, outro que é comunista, outro que é isso e aquilo. Isso mostra que, independente de regime, de governo ou cultura, né? O que eu percebi no parlamento é que todo mundo está falando de multilateralismo, né? Solidariedade, mais diálogo, pacificação. Então existe um sentimento, desde aqueles países que são mais radicais, Irã, que é mais fechado, desde aqueles países que são mais abertos, como Índia, o Brasil, que tem que ter um canal de diálogo, né? Porque no final o pessoal está vendo que o mundo é um só, né? Que nós precisamos, o mais forte ajudar o mais fraco, né? Ter mais diálogo, né? E uma virada de jogo, né? Porque a gente vê, a ONU mesmo agora, tudo que a ONU faz, um país tem poder de veto, ninguém resolve. Todo mundo fala para cessar fogo em Israel, ninguém consegue cessar fogo em Israel. Fala na Ucrânia, não consegue entrar no Corinthians. Então não tem uma organização hoje mundial. Por quê? Porque aqueles que lideraram o mundo, né, dizemos aqui, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né, eles não têm uma reciprocidade, né? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Então os BRICS também, dessa questão de parlamento, criou um sentimento, né, de a gente juntar os indiferentes e ter um bom senso. Todo mundo tem que dar um passo para trás. Agora, cortar a linha de diplomacia, do diálogo, né, querer chefiar o mundo com ameaça, com arma e bomba, não vai dar certo. Né? Eu acho que esse sistema não vai dar certo. Né? Foi um grito de socorro, de avanço, porque não vamos aceitar mais chantagem. Né? E eu percebo muita firmeza nos parlamentares. Parlamentares que até, muitas vezes, não concordam com o regime de um país ou outro, né? Mas viu, diante desse abuso de poder mundial, né, uma falta de liderança. Está tendo uma chefia. E a liderança não é chefia. A liderança é diálogo, saber recuar. Não é só ser temido, é ser amado e ser respeitado. Deputado, o senhor falou aí dessa diversidade cultural, política, social que a gente tem entre os países do BRICS, ainda mais agora com essa formação expandida. Como que se constrói consensos dentro de tanta diversidade, inclusive, como o senhor falou, países mais abertos, países mais fechados e tanta diferença? Como achar os consensos aí? Mas a gente acha na Câmara dos Deputados e no Senado, onde elege esquerda, centro e direita, né? Lógico que uma hora vai perder, outra hora vai ganhar, mas tem que respeitar o resultado. Né? Agora, a partir do momento que não tem mais diálogo e nem debate, né, aí nós estamos fadados a ficar o que está. Pelo menos é uma oportunidade de ter alguns avanços significativos, coisa que não vem acontecendo nas últimas décadas. Né? Então eu percebo que tem condições, percebemos que dá para fazer. Né? O que precisa, na verdade, é surgir novas lideranças, né? Países emergentes, países com mais vozes, aumentar os países com as vozes do setor de segurança, na ONU, né? Nós precisamos ouvir mais países e não ficar também só na mão de um país querendo vetar tudo. Qual o senhor avalia que tenha sido a tônica do encontro? Qual foi o tema que o senhor acredita que mobilizou mais os parlamentares? Foram 6 temas principais, mas certamente são muito interligados, interconectados, mas certamente tem alguns que acabam mobilizando um pouco mais. Quais o senhor avalia que mobilizaram mais? Olha, a questão ambiental, que é fundamental, né? Mas como disse lá
os parlamentares da Bolívia e outros países, né? Não podemos ficar só nessa retórica, né? Chegou agora da Europa, China, Estados Unidos, né? Esses países que estão ricos, que poluíram, né? Que desbravaram o seu país, querer dar ordem para nós, principalmente o continente africano e o nosso, né? A África até pior, né? Porque é muito bonito, ó, preserva, mas o povo passando fome, né? Ninguém dá uma mão, ninguém uma ajuda e ficar só colocando ONG para ficar tomando vinho francês lá na Europa, né? Então vamos fazer alguma coisa para preservar, mas de certa forma levar emprego, levar riqueza, levar saúde, levar solidariedade para esses países, porque você também tem que fazer uma meia-culpa, né? Fazer um fundo soberano através dessas empresas que mais poluem, né? E fazer um trabalho de conscientização para preservar, mas também não tirar a capacidade de desenvolvimento e desse país desenvolver, que é muito fácil eles ficar bem e a gente ficar ruim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a inteligência artificial, né? Com a vinda da internet, né? Nós percebemos que ela foi muito boa, né? Redes sociais, né? Agora com o IA, que faz cirurgia à distância, tanta tecnologia na indústria farmacêutica, né? Que produz cirurgias ímpar para um médico operar de outro país, quer dizer, coisa que pode acontecer no continente africano, no Brasil, trazer isso para salvar vidas, por exemplo, né? Na indústria farmacêutica a mesma coisa. Mas não é menos verdade que o Brasil é o maior exemplo disso, né? As redes sociais, por exemplo, virou terra de ninguém, né? E quando a gente fala para regulamentar, não é regulamentar, porque na democracia você fala o que você quer, né? A liberdade de expressão ela é constitucional. Agora, você fala o que você quer, mas responde o que você fala. Agora, não pode ficar um monte de covarde, e existe covarde na ultradireita e na esquerda radical, que planta um monte de mentira, fica só criando polêmica, e é bem verdade que Instagram, Facebook, esse tal de X aí, é só polêmica que dá curtida. Você imagina só, Dani, eu chego aqui, faço um vídeo falando que você é traficante, através do perfil fake e tal, tem 30 milhões de visualização. Fica lá 2 dias até você entrar com processo e tal. Quando sai, fala, olha, é tudo mentira. Talvez tenha 100 curtidas. Ou seja, a tua imagem está arranhada. Isso dá diferença eleitoral, sim. Tanto é que deu. Por quê? Eu cheguei até a ser enganado. Eu achei até que o Bolsonaro era um cara coerente, né? Mas eu percebi que através das redes sociais deixou esse povo maluco, né? Eles preferem muito mais o aplauso do Facebook e do Instagram do que a coerência de fazer a coisa certa, né? É tanta mentira, é tanta bravata, né? E a esquerda também tem gente que faz isso também, mas a ultradireita, ela leva uma vantagem. A gente percebe que os perfis deles, como eles caem muito a confusão, estouram. Então, o que está acontecendo na Câmara dos Deputados e do Senado? Nós estamos deixando personalidades ficar de fora, pessoas que contribuírem em debates decisivos, como foi a eleição passada, para entrar aí a Mulher-Aranha, o Capitão América, para entrar personagem. São deputados e senadores que, pasmem, não atendem prefeitos, não atendem vereadores, não falam com o secretário, né? Dificilmente eles não precisam despachar em ministério, porque para eles é desnecessário, né? Pega as emendas deles, dá lá não sei para quem e fica investindo em rede social. Então, na verdade, o parlamento brasileiro não está sendo representante do Estado, que é o caso do Senado, e nem do povo. Uma parcela desses estão representando o quê? As redes sociais. Trazendo de volta aqui para o documento final do BRICS, a gente teve no documento final uma menção bastante forte à inteligência artificial, que é um tema que o senhor destacou, e a gente teve também uma fala do presidente Hugo Mota defendendo talvez o estabelecimento de diretrizes que se possa vir a construir diretrizes comuns entre os países do BRICS e troca de experiências para a construção de marcos regulatórios para garantir transparência e uma equidade na inteligência artificial. O senhor acha que é possível se caminhar para essa construção de diretrizes comuns entre os países BRICS? Eu acho que a gente pode fazer uma espinha dorsal, mas na verdade, como são países muito diferentes, cada um vai ter uma espinha dorsal, né, podendo legislar internamente segundo o regime do seu país. Agora, o mais importante, na verdade, nesse tema que o Hugo Mota está falando, que aliás eu quero agradecer, que foi formidável, né? Ele foi formidável, agradecer que me escolheu como coordenador, e é um craque, meu amigo, gosto muito dele, um jovem deputado que tem uma missão difícil, ele e o Davi Alcolumbre, porque são jovens, né? Ainda bem que estão num partido mais de centro, né? Que ficam no meio dessa polarização entre PT e PL, né? Que hoje o país depende muito desses dois jovens. Hoje o assunto principal é o seguinte: nós não podemos, com todo o respeito que eu tenho aos norte-americanos, acho um povo maravilhoso, sou um guerreiro, uma história de vida muito bonita, mas eles perderam a mão. E agora com o Trump, então, nem se fala, né? Por quê? Nós não podemos mais ficar refém, né? Porque o americano,
o Trump principalmente, ele lembra muito quando eu era menina, sabe aquele rico da escola que era dono da bola, do jogo de camisa, do campo de futebol? Só joga quem eu quer, ele que apita a falta, ele se fala que a bola entrou ou não. Isso não dá mais. Que perde a graça. O futebol é alegria, tem que ser saber ganhar, perder, não é assim não? Fazer um jogo entre amigos, não um jogo de carta carimbada que só ele ganha. Né? Então eu vejo o seguinte, nós temos que formar uma moeda ou algum sistema para fugir fora do SWIFT, para fugir fora do dólar. Ponto. Por quê? Porque é o seguinte, quem brigou com os iranianos foi os americanos, não foi o Brasil. Quem brigou com os venezuelanos foi os americanos, não foi o Brasil, não foi a Colômbia. Por que nós temos que sujeitar a isso? Imagina o seguinte, Daniel e você somos amigos. Aí por algum motivo, eu sou amigo aqui do diretor do programa, você brigou com ele falou, você perde a amizade de cada Daniel. Desculpa, você me tratou bem, eu não vou entrar no mérito de vocês, mas não tem nada a ver com isso. Né? Virou a polícia do mundo. Isso tem que acabar agora, para nós sair disso, por quê? Daqui a pouco é o Brasil, olha só, querendo interferir aqui no Brasil. Por quê? Porque deve estar prejudicando o interesse deles, né? Na questão dos carros, do Elon Musk, né? Dá até impressão, né? Não posso afirmar que isso é tanto fake news, que tem até negócio com o filho do presidente, porque não é normal isso daí, né? Tanto, né? Na Lava Jato, por exemplo, não vou entrar no mérito, mas gostaram por quê? Porque enterrou a Petrobras, acabou com o sistema de construção do Brasil. Existe boatos que até a inteligência americana interferiu, eu não posso afirmar, a gente discute isso nos corredores. Né? Quando interessa a preço, está tudo certo, o judiciário está tudo certo. Agora, quando não interessa, eles vêm fazer. Eu não sou obrigado a concordar com a decisão do Supremo, já até critiquei, mas quando ataca o judiciário, a Suprema Corte, com interesse, olha só que eu vi agora uma reportagem que o meu assessor passou agora para mim, dizendo que ele será candidato com a ajuda do Trump. Ou seja, ele está inelegível, o processo do golpe ainda não acabou, até ontem foi o depoimento do comandante da aeronáutica afirmando que ele tentou até para dar um golpe. Ou seja, então será que já estão preparando outro golpe? E olha que eu não concordo com a esquerda, tá? Acho também a esquerda está um pouco desatualizada, o presidente Lula, a equipe dele, não é tudo aquilo que ele acha, entendeu? Mas respeito a história dele, ganhou no voto. Né? Não estou no campo dele, mas respeito, porque a democracia é sempre. Né? Então, torço para dar certo, quando tem alguma coisa que eu não concordo, que é da minha Constituição, eu sou contra. Agora, um retrocesso não, e se fala em liberdade. Se fala em liberdade, queria um governo militar. Será que se tivesse um governo militar, não poderia estar falando aqui agora? Então, quer dizer, o que está faltando um pouco para a ultradireita é o seguinte, é massa cefálica. Né? O presidente Lula é um cara inteligente, né? Ele consegue liderar os radicais dele. Né? O presidente Bolsonaro não, ele está na ala radical. Agora, o que me dói muito é todo mundo está esperando, né, para quem que ele vai indicar de candidato, né, quando na verdade, quer dizer, mais ou menos o seguinte, o pessoal é mais radical, você imagina o pessoal liderando o PT, o PSB, o PDT, são mais radicais. Eu não acho certo o PL liderar a centro-direita, porque aí são uma ultra-direita golpista, nós temos que ter uma centro-direita democrática. Deputado, com esse cenário tão complexo que nós vivemos aqui e que é um reflexo até de uma posição global em que existe essa polarização muito acentuada, porque a polarização em alguma instância sempre existiu, né? Mas o que a gente está vendo hoje, até pela existência dessas tecnologias que impulsionam comportamentos de ódio e outras posturas nas redes, com esses desafios todos, como é que faz para enfrentar essa necessidade de regulamentar redes sociais, inteligência artificial? O senhor que teve aí nesses debates nos últimos dias, como que os países, principalmente dos BRICS, que estavam aqui discutindo sobre esses temas, como que eles têm enfrentado essas barreiras para poder encarar esses temas? Eu acho que hoje os homens mais importantes desse país, que podem pacificar esse país, até por sessão do diálogo, né, que muitas vezes a mídia demonizou como centrão, né, mas na verdade só a turma da solução. Tá, eu vejo o Ciro Nogueira, né, o Ueda, o Kassab, o Baleia Rossi, né, o Marcos Pereira, esses presidentes de partidos, né, que até tá no campo da direita, outros mais do centro, mas ter a sensibilidade. Né, eles que são pessoas inteligentes, não são chita nem do lado do outro, de fazer um diálogo, né, com a Suprema Corte, ver onde está invadindo, não está invadindo, competência, fazer um diálogo limpo. Por quê? O Brasil precisa se reciclar. Né? E a política nossa, a gente vê a dificuldade de surgimento de novas lideranças sem ter padrinhos políticos, sem ter muitos conchavos. E, infelizmente, o eleitor, por causa das redes sociais, né, muitas vezes não assiste mais TV,
não vê mais debate, mas olha a rede social. Né? A gente vê o presidente Bolsonaro, não precisou de TV. O Pablo Marçal não falou besteira lá em São Paulo, mas se não tivesse falado, estava no segundo turno. Né? E está faltando lealdade no debate, verdade no debate. Está faltando sinceridade. Né? Eu acho que a questão Bolsonaro, sine qua non, e olha que eu estou mais no campo da centro-direita. Por quê? Tentou dar golpe, né? Maluco, foi contra a vacina, é uma pessoa totalmente perigosa para a democracia. Agora, praticamente tentando vilipendiar através do filho que fugiu, deixou as pessoas presas aqui. Também acredito que tem que modular a pena dessas pessoas, apesar de ser punida. Quem quebrou, violentou o policial, pediu intervenção militar, uma pena. Não, diminuiu um pouco. Mas aquela pessoa que foi lá pacificamente, por quê? Não é menos verdade, por mais que o Supremo, o TSE se esforçou. Eu conheço gente no interior que foi lá acreditando que a urna é fraudada. Por quê? Porque eles ficaram 4 anos colocando em xeque o sistema eleitoral. Eu, na minha cabeça, agora observando, a sala do Eduardo Bolsonaro lá atrás, e depois que ganharam a eleição, estava com 60%, 65% de aprovação no começo, na cabeça deles já queriam dar um golpe. Porque não era normal falar com um soldado fechava o Supremo, e depois com a máquina na mão, né, podendo colocar um vice que poderia ter mais votos para derrotar o Lula, insistir num general terra plana, né, tirando o Mourão, que era até mais equilibrado, mas é muito subveniente, né, também perdeu um pouco o meu respeito. Mas, por quê? Porque a intenção era ser realmente perpetuar no poder. E, por outro lado, nós temos um presidente Lula que tem que respeitar a história dele, mas com um PT atrasado, né? Um PT que fala de reforma agrária, ficaram 5 anos, 5 mandatos e não consegue fazer reforma agrária, né? Porque não tem estratégia, né? Os discursos de alguns, não é do PT, mas da esquerda, de mudança de sexo, de criança, umas coisas que irritam muito o conservador. Por outro lado, tinha que ter mais diálogo, Estado de laico, nós temos que ter tolerância, né? Não podemos ter preconceito, nós temos que achar a coluna do meio. A esquerda sempre demonizou o centrão. Pois eu falo, o centrão é a solução do país. Deputado, falando do documento final aqui do BRICS, qual o senhor avalia que tem assim, qual o recado principal que esse documento traz para o encontro de chefes de Estado que vai haver em julho no Rio de Janeiro? Um grito de socorro. Nós precisamos fazer um armistício, colocar essa bola no chão, né? Tentar ver se o presidente do Trump, e o Trump é um cara rico, bem assessorado, como era o Bolsonaro, mas precisa ouvir. Ele precisa ouvir um pouco. Muita truculência não dá certo. O presidente Trump, ele tem uma responsabilidade muito grande com o mundo. É uma grande potência. Só que esse jogo de querer ficar produzindo arma e colocar os outros para guerrear, inventar guerra com o Afeganistão, inventar terrorismo, inventar aquilo, a maioria das desavenças, até os atentados que eles tiveram, foi culpa deles. Porque, em vez de prestar solidariedade, eles só pensam comercialmente para a gente ficar bancando eles. Se o presidente Trump tiver a consciência de mudar isso, ele pode escrever o nome dele da história do mundo. Agora, tem que dar um passo para trás, pedir desculpa, se redimir, né? Procurar recompor com a Europa, procurar ter uma boa relação com a China, né? Um é comunista, outro é democracia, um está num canto, outro no outro. Cabe 2, 3 países dialogando, potência. Não ficar essa concorrência quando tem muita gente na África passando fome. O Brasil com 15 milhões de desempregados, o país que é o maior exportador de comida e passando fome. Ajudar da tecnologia. O negócio é bom quando é bom para os dois. Tem que ter uma balança comercial equilibrada, né? Eu vejo que o grito é esse. E ninguém está agressivo, ninguém está querendo aqui ter guerra com o americano. Pelo contrário, nós estamos falando assim, não deu. Já enxergamos o jogo, não dá para aguentar isso. O problema é que está cada vez juntando mais países, Então não é muito melhor ter um diálogo internacional, voltar a respeitar a ONU, né? Aumentar o Conselho de Segurança, né? Tem que saber dividir o poder mundial. Esse é o maior grito. E, na verdade, é o seguinte, e não que nós concordamos, por exemplo, eu não concordo com o regime do Irã, acho muito fechado, né? O Brasil colaborou muito, isso era uma deputada iraniana. De certa forma, vocês também têm que parar de ser radical, né? Para de ser tão radical. E, de certa forma, todo mundo flexibilizando. Na verdade, o mundo é uma família só, né? E nós precisamos ter essa solidariedade. O grito dos BRICS hoje é um grito de socorro. Não é de guerra, não é de nada, mas é para ver se o mundo acorda, né? Acho que a Inglaterra já acordou, o Japão já acordou, o Canadá, que é país irmão, já acordou,
que, infelizmente, nós precisamos ter lideranças que administram o mundo. E o mais forte ajuda o mais fraco. É assim que tem que ser para ter um mundo de paz, com mais solidariedade. Né? O pessoal fala de combate à fome. Hoje não é combate à fome, está atrasado. É combate à desnutrição. Né? A desnutrição. Né? Porque nós precisamos agora aprimorar ainda mais. Com tanto avanço tecnológico, com tantas questões pontuais de países, né? Nós vemos lá tanto problema na África, de doença que já está exterminado no mundo inteiro, né? Países dos BRICS que têm tecnologia, como foi a Rússia, a China, a Índia, que saiu na frente da vacina, manter polos tecnológicos, científicos, laboratoriais, para que possamos, num caso de um surto, poder se curar mais rápido. Eu acho que o caminho é esse: solidariedade, pacificação e temperança. A temperança. Entre os países, né, e a temperança. É preciso ter diálogo e temperança. Nós podemos divergir, discordar. O mundo, infelizmente, está perdendo a capacidade de divergir e respeitar a diferença. O senhor falou dessa crítica a algumas posturas do governo atual dos Estados Unidos. Ao longo do fórum, principalmente na mesa que o senhor coordenou sobre desenvolvimento econômico, foi levantado bastante a questão das tarifas de uma forma indireta, elegante, diplomática, mas houve uma crítica direta a essas medidas unilaterais contra o comércio exterior. O senhor também mencionou a necessidade de uma moeda própria para os BRICS, que tem se desdobrado, talvez o documento traz a adoção das moedas locais. O senhor acha que o BRICS pode transformar isso em iniciativas diplomáticas para se chegar a um diálogo e haver influenciar nessas decisões que tanto estão interferindo aí no comércio global, para que haja aí essa reflexão do governo dos Estados Unidos para que a gente possa mais rapidamente passar esse momento? A gente tem que ser diplomata com quem é diplomata. Eu sou diplomata, eu não fui diplomata. Eu fui até muito incisivo, porque não precisava dar um tom. Porque é muito bonito ficar fazendo reunião, traz deputado para lá e para cá. Né? Nós precisamos resolver o problema. Nós estamos hoje, problema sério, em Israel e Gaza, que eu sou a favor do judeu exterminar todos aqueles terroristas. Agora, não é menos verdade que tem uma população lá. Por que não forma o Estado da Palestina? Por que não tem o Estado da Palestina? Quer dizer, na verdade, eu acho que eles deixam o problema, que através do problema precisa gastar dinheiro com arma, precisa gastar dinheiro com bomba, né? Porque se não for para fazer isso, é melhor não parar por aqui. Eu apanhei muito, né? Principalmente da ultradireita, para brigar pelos BRICS. Né? Mas brigar pelos BRICS para ter efetividade. Se for para ficar fazer tintim, ficar com conversa fiada, não, nós temos que ter um plano. Começo, meio e fim. Já está há muito tempo, aliás, já está atrasado, já tinha que estar conversado essa questão da nova moeda, né? Dessa nova plataforma. Ninguém é obrigado. Onde está escrito que isso é monopólio, fazer tudo em SWIFT. Se você é um país, eu sou outro país, nós podemos negociar direto. Por que passar isso aí? Tem uma plataforma. Isso é igual a agência bancária, banco. Só pode ter um banco. Vamos ter um monte de banco, negociar tarifa, né? Assim, ó, uma vez outro briga para cá, vem para cá para a gente socorrer. É assim que funciona, né? Porque se não for para ter isso também, e está demorando, né? E acho que o ponto chegou no ponto, aí o Trump está ajudando, né? Que essa gana dele de querer mandar, temos que fazer isso e tem que resolver isso rápido. Acho que a presidente Dilma tem que tirar o pé do chão, né? Construir isso, não tem que ter medo, né? E trabalhar isso, conversar com a Rússia, com a China, com outros países, porque se a gente fizer isso, pasme. Muitos vão procurar também, até países que não tem nada a ver com o BRICS vão procurar, porque na verdade, assim, nós estamos refém do medo, nós estamos refém do sistema monetário, né, que o cara num telefonema ele bloqueia o teu país, que não aceita divergência. Que mundo fala esse tanto de democracia? Tá certo que alguns regimes de alguns países que estão no BRICS não é democrático, mas aquele que se diz democrático faz um regime ditador a nível mundial. Deputado, o senhor falou de pé no chão, e aí eu quero fazer uma pergunta que talvez o senhor tenha respondido bastante nos últimos dias, mas eu acho que nem todo mundo viu ainda, pode ter curiosidade. Como que esse debate de política internacional, BRICS, um fórum interparlamentar, como que você explica para o cidadão que está em casa qual é o efeito prático disso, como que isso impacta na vida dele? Bom, então vou falar olhando para cá. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Um país que exporta comida e tudo que planta dá. Nós temos minério e minerais de tudo quanto é tipo, que muitas nações que são potência não têm. Mas nós somos presos numa retórica, né? E somos refém. Por quê? Nós falamos de soberania, mas não. Aqui, se a gente vai explorar um lugar para fazer minério de ferro, vem um americano e fala não, vem um inglês e fala não.
outro fala não. E não faz nada de contrapartida. Então eles pagam para nós manter aquilo lá, para a gente não explorar. Então foi a favor. Agora o que não pode, isso é falta de soberania. E chegou a hora de ver quem é realmente patriota. E outra coisa, esse negócio de esquerda e direita não dá certo mais. Nós precisamos ter um governo pragmático. A China é comunista, só na ilha daquele poder, ela é capitalista, ela faz negócio com todo mundo. Os Estados Unidos também. Fala da Venezuela, mas tem... E quando precisa, vai lá carregar barco de petróleo para levar. O negócio é grande e trazer dinheiro para a população. E isso vai impactar muito se o Brasil cortar essas amarras. Nosso país tem condições de... Nós é a 8ª, 9ª economia toda vez. Sem ser tecnologia. Quem segura a balança é o agronegócio. Mas o agronegócio não agrega valor. Por exemplo, o que a China faz com tanta soja? Faz farelo, faz carne. Com o nosso silício faz placa solar, com o nosso minério de ferro faz aço. Vai e vende para os outros, vende para nós mesmos. Porque o Brasil precisa desenvolver, ter tecnologia. Eu quero o Brasil do agro, o Brasil que mata a fome, é importante. Mas eu quero o Brasil da indústria, o Brasil da tecnologia, com polo tecnológico. Hoje todo mundo só quer formar advogado e médico. Nós não temos mais engenheiro. Nós formamos engenheiro no ITA, engenheiro na Marinha. Vai tudo trabalhar para empresa estrangeira. Porque a cabeça dos nossos líderes tão antiga. Um pensa muito só em parafuso de carro e o outro só pensa em revólver e guerra. Nós precisamos ter um pragmatismo, precisamos modernizar as ideias e copiar a China, copiar o que a Europa fez e tal, e ter uma linha. Eu não queria encerrar sem pedir ao senhor para fazer uma avaliação, como o senhor cumpriu um papel de coordenador também, com uma participação direta na organização. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua avaliação da organização desse evento do BRICS aqui na Câmara e no Senado e sua perspectiva, sua expectativa aí para os próximos passos do encaminhamento do resultado do BRICS parlamentar para o BRICS do Executivo, que vai ser daqui a um mês. Eu estou muito feliz, de coração. Eu estava muito preocupado, né, porque muitos parlamentares vindo, né, um evento organizado pela Câmara e pelo Senado, mas eu estou muito feliz porque eu senti. É muito lúcido ver no rosto dos parlamentares o tratamento e a organização desse evento. Queria aproveitar para agradecer a todos os funcionários da Câmara, desde o segurança, o cerimonial perfeito do Senado da Câmara, parabenizar o presidente Hugo Mota, parabenizar o nosso Davi Alcolumbre, vocês da Rádio e da TV Câmara, que fizeram uma cobertura magnífica, tá? Só ouvi elogio, então a gente mostra que a gente é capaz. O brasileiro é um povo diferente, é um povo aqui que tem negro, tem italiano, tem português, tem japonês, é inteligente. O que nós precisamos é do mínimo para poder desenvolver, é de tecnologia. Se der um espacinho para nós faz a diferença. Você vê, organizamos um evento magnífico, uma comitiva de mais de 150 parlamentares do mundo inteiro. Você imagina o sistema de segurança e a cobertura do evento perfeito pela TV Câmara, TV Senado, as rádios. Postura corretíssima do Davi Alcolumbre, do Hugo Mota e dos funcionários da casa que deram um verdadeiro show de organização. Obrigada, deputado. Deputado, obrigada pela participação aqui conosco, fechando aí, encerrando essa cobertura e esse evento internacional que ocorreu aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Chegamos ao fim desta edição do BRICS Entrevista. Eu conversei com o deputado Fausto Pinato, do Partido Progressistas de São Paulo, coordenador do Fórum Parlamentar do BRICS na Câmara. Obrigada pela audiência e até a próxima.